dia, tudo bem com vocês? Espero que tenham dormido bem, não tenham pego muito trânsito. O tema de hoje, então, hoje a gente começa a sessão 5, que é a transferência de tecnologia. Então, a gente começa hoje, agora, né, o primeiro tema da manhã é contratos de transferência de tecnologia, elementos, contexto atual, tipos de contrato sujeitos a registro no Brasil. A palestrante dessa aula é a senhora Cândida Ribeiro Café, que é sócia da Dani Mancini, no Rio de Janeiro. Cândida, muito obrigada por estar aqui com a gente, por compartilhar suas experiências com a gente, e eu passo a palavra para você. Tá certo. Bom dia, gente. É um prazer estar aqui hoje para falar sobre contratos de transferência de tecnologia com vocês. Queria agradecer o convite da PPI, é sempre, enfim, ótimo estar divulgando, né, essa área que tão pouca gente lida mesmo no dia a dia. Então, vamos lá. Eu elenquei aqui já de início os contratos que são sujeitos à averbação. O primeiro, licença de uso de marca, o LUM, depois a licença de exploração de patentes, que se fala muito em LEP, fornecimento de know-how, ou seja, de tecnologia não patenteada, né? Aquele caso em que uma empresa, muitas vezes, estrangeira, ensina a brasileira a fabricar determinado produto, pode ser um know-how de processo ou de produto em si, mas, basicamente, é aquela situação em que você tem muita informação tecnológica, mas você não tem patentes em si aqui no Brasil. Ou não tem lugar nenhum, enfim. O contrato de prestação de serviços de assistência técnica, que é o SAT, é aquele contrato em que você remunera, no fundo, o valor homem-hora, o valor homem-dia, né, do técnico estrangeiro para aquela prestação de serviços. São serviços geralmente ligados à área de engenharia. Você tem que ter todo um cronograma de serviços, e a gente vai falar de cada um deles mais para frente, tá? Mas eu aqui elenquei só para a gente já citar todos os contratos que são passíveis de averbação no INPI. O contrato de franquia, então, são basicamente esses os 5 contratos padrão que se vê todo dia sendo averbados no INPI. Mas a gente tem um último também, que eu fiz questão de colocar aqui, porque muita gente esquece, né? O contrato de mera cessão de patente ou de marca, quando você tem remessa de pagamento ao exterior pela transferência de titularidade dessa marca ou dessa patente, ele precisa também ser levado à coordenadoria de contratos do INPI. Então, assim, eu já vi até operações societárias sendo, às vezes, paradas, porque ninguém sabia que precisava averbar esse tipo de contrato. Todo mundo sabe que tem que levar registro na área de marcas ou na área de patentes, né, para você alterar, anotar a transferência de titularidade, mas as pessoas não sabem que, muitas vezes, né, sempre que você tem que fazer remessa de pagamentos, ou seja, quando é uma brasileira adquirindo a titularidade de uma marca ou de uma patente de uma empresa estrangeira, né, que originalmente era detida por uma empresa estrangeira, quando você tem remessa de pagamento por essa cessão, esse contrato, esse mesmo documento de cessão, ele precisa ser levado ao departamento de marcas para alterar a titularidade da marca, ou ao departamento de patentes para alterar a titularidade da patente, e também à coordenadoria de contratos do INPI para permitir a remessa desses pagamentos. Então, uma coisa não exclui a outra, né? Cada registro vai ter uma finalidade específica. E os efeitos da averbação são basicamente 3, né? Permitir a remessa de pagamentos, e isso a gente vai falar mais para frente, que no final do ano passado, no dia 30 de dezembro, foi publicada a Lei 14.286, que mudou um pouquinho esse cenário, mas, enfim, ela só entra em vigor em 30 de dezembro desse ano, então, por enquanto, estamos exatamente com esse cenário aqui. A gente vai comentar mais para frente o que vai mudar. Mas, basicamente, hoje, você não consegue pagar, não consegue, se for num banco comercial, não tiver o certificado de averbação, nenhum valor vai ser remetido a título de royalties do Brasil sem, né, essa aprovação do INPI. O segundo efeito é qualificar a empresa brasileira para a dedutibilidade fiscal. E o terceiro é fazer com que o contrato produza efeitos perante terceiros. Ah, Cândida, mas por que é tão importante dar conhecimento a terceiros em relação ao meu contrato? Depende, né? Depende das cláusulas do contrato, depende do que tem ali sendo colocado, mas muitas vezes num contrato em que você tem uma autorização exclusiva para o uso de uma marca ou para o uso de uma patente, pode ser bastante interessante, né? Principalmente para o licenciado, que ele faça terceiros saberem que só ele pode utilizar aquela marca ou aquela patente no território brasileiro. Em algumas situações, quando a gente tem, inclusive, o contrato autorizando esse licenciado a atuar em juízo em defesa da marca ou da patente, a enviar notificações e tal,
isso só vai poder valer, né, se o contrato tiver averbado em INPI. Aí vão ser 2 requisitos, né? O contrato precisa autorizar essa atuação em juízo e precisa estar averbado em INPI, senão esse licenciado não vai conseguir atuar no judiciário em defesa da marca ou da patente. Então, são casos práticos em que isso pode fazer muita diferença. E depois de se ter em mãos o certificado de averbação, as empresas ainda precisam ir ao Banco Central, né, para a emissão do RDE, o Registro Declaratório Eletrônico, que aí é um procedimento bem mais rápido, não vai ter uma análise de mérito em si, mas é mais um passo que se dá para se permitir a remessa de pagamentos para o exterior. É outro item que está em vigor até o final desse ano e a gente vai ter alterações em função da Lei 14.286 que eu mencionei. Uma coisa que eu queria falar, gente, é o seguinte: se alguém tiver alguma dúvida ou quiser comentar algum aspecto ou falar qualquer coisa, fiquem à vontade, tá? Ninguém precisa esperar o final, não. Fiquem totalmente à vontade para interromper, a gente fala, depois volta, não tem problema algum. E antes de entrar em cada um dos contratos e comentar o posicionamento do INPI em relação à averbação de cada um deles, eu queria comentar rapidamente, de uma maneira bem breve mesmo, né, um histórico que faz a gente entender por que o INPI adota determinadas posturas hoje no processo de averbação. A lei que criou o INPI, né, a 5648, ela já foi uma lei que, no artigo 2º, ela dava poderes específicos ao INPI, ela dava um papel ao INPI para auxiliar, né, na promoção do desenvolvimento tecnológico nacional. O artigo 2º, que já está modificado, foi modificado pela nossa Lei de Propriedade Industrial de 96, mas ele dizia especificamente que o INPI adotaria medidas com vistas ao desenvolvimento econômico do país para acelerar e regular a transferência de tecnologia e estabelecer melhores condições de negociação e utilização de patentes. Então, a gente vê que é uma linguagem bastante ampla, né? E foi assim que o INPI veio atuando desde então, né? Por isso que, às vezes, as pessoas, poxa, mas é um contrato entre partes privadas, o INPI está falando isso, está falando aquilo, enfim. O histórico vem disso, né? Foi dada a ele essa missão lá atrás e alguns entendimentos, algumas coisas foram se consolidando em função disso. Antes, né, da lei que criou o INPI, esses contratos de licença de uso de marcas e de licença de uso de patentes eram registrados no DNPI, que foi o órgão que antecedeu o INPI. Mas era um registro que não tinha uma análise de mérito em si, né? Era mais uma coisa, um registro burocrático, cartoral, do que qualquer outra coisa. E os contratos de fornecimento de tecnologia eram registrados na SUMOC, que foi o órgão que antecedeu, né, o Banco Central, que atualmente corresponde ao Banco Central. E aí, com a criação do INPI, passou a se ter uma missão específica de atuar ali quase que como um guardião, né, da transferência de tecnologia, quase que como um negociador pela empresa brasileira, o que, enfim, hoje em dia já foi bastante flexibilizado. E isso, na realidade, desde 1958, começou esse movimento legislativo mesmo para se restringir um pouquinho as remessas a título de transferência de tecnologia. Por quê? Porque saía muito dinheiro do país a título de licença de uso de marca, de licença de exploração de patentes, de fornecimento de tecnologia não patenteada. Então, passou a ser necessário algum tipo de controle nessas remessas para diminuir mesmo, até porque existiam benefícios fiscais na época, então era difícil de se controlar e a lei veio para estabelecer limites. Então, primeiro foi a lei do imposto de renda, que previu um limite de dedutibilidade de 5% para esse tipo de remessa. Em seguida veio a 436, de dezembro de 1958, e essa é super importante, é a bíblia de quem trabalha com transferência de tecnologia, e que continua em vigor até hoje, né? Ela estabelece os percentuais de dedutibilidade fiscal, variando de 1% a 5% do preço líquido de venda, dependendo da área tecnológica envolvida. Então, por exemplo, produtos farmacêuticos, o percentual é de 4% sobre o preço líquido de venda dos produtos contratuais. E ela é tão importante, essa portaria, porque ela é, na realidade, o limite de dedutibilidade fiscal, que é o que está escrito na portaria, mas esse limite é também um limite de máximo de remessa de pagamentos quando você trata de matriz subsidiária, né? Quando você tem um controle da empresa brasileira pela empresa estrangeira, seja esse controle direto ou indireto, por força de lei, né, a gente tem esse limite de remessa de pagamento. O limite de dedutibilidade fiscal se torna também um limite de pagamento.
Então, foi se dando realmente no passado, né, lá atrás, bastante atribuição ao INPI de regular mesmo a transferência de tecnologia, de fazer esse controle de divisas aí, auxiliando o Banco Central. Era quase que como se a empresa brasileira fosse um pouco hipossuficiente, precisasse ali de um órgão estatal quase que negociando por ela, dizendo, não, essa cláusula é abusiva, aqui não dá e tal. E isso era tudo justificado com base na primazia do direito público, né? Dizia sobre o privado. Então, a intenção era muito privilegiar o desenvolvimento de tecnologia aqui no Brasil, em detrimento da transferência de royalties para o exterior para aquisição de tecnologia estrangeira. A partir da década de 90, a gente começou a ver uma desregulamentação, né? A gente teve a 8383, também da mesma data da lei do ano passado, da 14286, foi publicada em 30 de dezembro também, só que 91, então 30 anos depois a gente teve um outro grande avanço que a gente vai estar comentando, mas a 8383 foi um marco super importante porque o artigo 50 passou a permitir a remessa de royalties entre matriz e subsidiária. Antes de dezembro de 91, isso não era possível, não era permitido, né? Empresas independentes, claro, poderiam pagar o que quisessem, sempre aí era uma contratação privada livre, mas entre empresas com relação de controle, não era possível remessa, e o artigo 50 da 8383 veio permitir isso, mas dentro do limite de dedutibilidade fiscal. E aí a gente teve, né, em 96, a nossa LPI, a 9279, que alterou a redação do artigo 2º que a gente leu lá no início da lei que criou o INPI, né? E aí suprimiu aquela parte falando que o INPI teria a função de acelerar a transferência de tecnologia e estabelecer melhores condições de negociação de patentes. Isso saiu. Então, a gente foi vendo uma gradativa intenção de limitar aí a atuação do INPI nesses contratos. Até que em 2017 veio o IN 70, que passou a dizer o seguinte, do próprio INPI, que o INPI deixaria de analisar os aspectos fiscais e cambiais relativos ao contrato, que antes o INPI te dava exatamente qual era o percentual, né? Para essa tecnologia e tal, não sei o que, o percentual da 436 entende-se que é esse aqui. E muitas vezes era difícil e complicado, até porque a 436 é uma portaria de 1958. Então, a gente imagina, né, a quantidade de tecnologias que existem hoje, desde biotecnologia, tecnologias digitais e tal, que naturalmente não estavam previstas na 436, porque simplesmente não existiam, não eram sequer previsíveis, né, em 1958. Então, é uma portaria defasada, que está em vigor até hoje, e tem um item que, basicamente, são outros, né? Quando não se encaixar em nenhum dos itens, você tem outros que, claro, têm direito ao menor percentual possível, que é o 1%. Então, antes de 2017, o INPI fazia essa análise para as partes, dizia quanto é que ela podia pagar, quanto podia deduzir, estava tudo estabelecido no certificado de averbação, e a partir de 2017 o INPI passou a reconhecer que as partes são obrigadas a cumprir a legislação, né? Elas são responsáveis por cumprir a legislação, o INPI não precisa fazer essa análise para elas. Então, hoje em dia, desde julho de 2017, todo o certificado de averbação do INPI é emitido com essa ressalva, né? O INPI não analisou, não examinou o valor do contrato à luz da legislação fiscal, tributária e de remessa de capital para o exterior. Então, ele simplesmente reflete ali a remuneração constante do contrato agora, os prazos estipulados pelas partes. Hoje em dia, o certificado de averbação tem 3 datas, né? Tem as datas do direito de propriedade industrial, tem a data de protocolo e tem o prazo declarado do contrato. Então, ele coloca ali todos os dados para que a empresa possa dar seguimento à remessa, como ela entender, e arque, né, com a responsabilidade de cumprir a legislação, que, novamente, tá? É uma legislação antiga, não é só a portaria 436, né? A gente tem a 4131 de 62, tem a 4506 de 64, então, são leis que têm uma legislação fiscal que se torna complexa pelo fato de estar um pedaço dela em cada lugar. Não são as leis mais bem redigidas, são leis antigas. Então, assim, isso dificulta um pouquinho realmente o cumprimento. Mas a intenção do INPI em 2017 foi dar aí uma liberdade maior para as partes
adotarem os seus entendimentos, digamos assim, fazerem diretamente a sua análise fiscal e cambial, e também uma questão de transparência, né? O INPI emitiu a Resolução 199, de julho de 2017, que passou a listar cada um dos posicionamentos do INPI em relação à averbação de contratos, né? Antes disso, quem sabia era quem lidava ali diretamente com o INPI no dia a dia, mas sempre foram normas não escritas, o que realmente também dava uma dificuldade para as partes que não estavam acostumadas a lidar com a área de contratos no seu dia a dia. E aí a gente entra nas categorias de contratos, em cada uma delas, e eu pontuei aqui situações, aspectos principais, os principais elementos de cada um desses contratos, o que o INPI vai estar vendo. E, basicamente, vamos lá, começando pelo contrato de licença de uso de marca, né? A primeira coisa que o INPI vai analisar, e tem que analisar mesmo, né? É para isso que a gente tem a averbação, é a situação das marcas que estão sendo licenciadas. Então, o INPI vai olhar se a titularidade é daquela empresa que é licenciante, e muitas vezes por questão de estruturações, né, dentro de um grupo grande, muitas vezes acaba não sendo a licenciante, nem sempre é a titular, o que não é um problema em si, mas se não for a titular, você precisa apresentar junto com o contrato para averbação um documento do titular consentindo com aquela contratação, né, dando poderes àquele licenciante para licenciar um bem que é dele, o titular, né? Então, isso é um ponto de atenção. Os contratos de licença de uso de marca, isso é uma dúvida recorrente, eles podem envolver pedidos de registro ou marcas já concedidas, não tem problema, tá? Tanto pedidos quanto registro podem ser... Não, meu pai está deitado, olha lá. Oi? Ele levantou. Alguém quer fazer alguma pergunta ou não? Foi só um... Bom, então, tanto pedidos quanto registros podem ser licenciados. A única questão é que pedidos de registro não podem gerar pagamentos. Então, tem que ser sempre licenciados em caráter gratuito. E, quando se tornarem registros, aí tem que fazer um pedido à coordenadoria de contratos para tornar aquela licença onerosa, se for o caso. Mas poder licenciar pode. A única questão é que ainda uma expectativa de direito, assim, né, é algo não foi analisado ainda pelo INPI, um pedido só depositado, então ele pode ser incluído num contrato de licença de uso de marca, mas sem pagamentos. Um aspecto super importante é a questão dos números das marcas no INPI. Isso é uma coisa que o INPI sempre vai olhar. Às vezes tem, mas foi um erro de digitação, sai um número a mais. Isso é o tipo de coisa que não tem jeito, tem que aditar para alterar. Né? Uma das coisas que o INPI vai olhar e que vai querer que esteja certinho são o número de cada pedido, de cada registro aqui no Brasil. Né? Não adianta colocar que a marca licenciada é a marca X, não, tem que dizer especificamente qual é o número de pedido ou de registro daquela marca no INPI para se fazer a licença. Se a licença é exclusiva ou não exclusiva, a rigor licença exclusiva exclui o próprio titular do direito de utilizar aquela marca. Né? Então, se o licenciado concede o uso de marca exclusivo e pretende continuar usando aquela marca, é interessante que no contrato ele se reserve o direito de continuar usando, a despeito do caráter exclusivo do contrato. E aí a gente chega no que a gente tem hoje, que vai mudar novamente no ano que vem, mas, enfim, é o que continua em vigor hoje, e a gente vai comentar os detalhes do que vai mudar para frente, que são nos contratos entre controlado e controlador, ou seja, empresas submetidas a um controle comum, seja direto ou indireto. O que a gente tem de limite na portaria 436 é também limite de remessa de pagamento. Então, a empresa, né, subsidiária de uma estrangeira aqui no Brasil, ela pode sim remeter royalties desde 91, mas ela pode remeter dentro do limite do que ela pode deduzir. Em função até dessa previsão na nossa legislação, o INPI passou a não aceitar pagamentos fixos na assinatura de um contrato entre controlado e controladora, porque ele diz o seguinte: a base de cálculo é preço líquido de venda, eu não sei ainda quanto que a empresa vai vender, então como é que a gente vai colocar pagamento fixo? Se fossem empresas independentes, problema nenhum, as partes são livres para estabelecer como elas querem remunerar, mas entre controlado e controladora, como existe o limite de remessa de pagamentos, não é possível que se faça o estabelecimento, que se estabeleçam os pagamentos fixos.
Hoje em dia, que o INPI não olha mais esse tipo de aspecto, a empresa vai analisar e ver se ela quer ou não correr esse tipo de risco, ou se ela quer fazer o controle depois de quanto representa aquele valor fixo em relação ao percentual máximo, né, de dedutibilidade fiscal, que é 1% sobre o preço líquido de venda, mas são nuances que, para a averbação, são importantes. Aí, entrando no contrato de licença de exploração de patentes, novamente, a gente precisa que a situação das patentes no INPI esteja especificada. Muitas vezes o contrato menciona um PCT, não tem problema, mas tem que se informar para o INPI qual é o número daquela patente na fase nacional aqui no Brasil. Não adianta para o INPI mencionar patente estrangeira, é a mesma coisa que você dizer que não tem patente no Brasil. E muitas vezes, durante o processo de averbação, ele inclusive vai questionar, né, existe patente no exterior, até para saber se caiu no domínio público a tecnologia aqui no Brasil, então são aspectos importantes para você conseguir aprovação. Se a licença é exclusiva ou não exclusiva é outro aspecto importante, pela mesma questão que eu comentei em relação à marca, é importante que esteja definido no contrato. Em contratos de licença de exploração de patentes, o INPI não gosta muito de cláusulas de confidencialidade. Basicamente, ele diz o seguinte: se na patente você precisa ensinar um técnico no assunto a reproduzir aquele invento, você não teria que ter cláusulas de confidencialidade tão restritivas num contrato de licença de patente quanto você tem num contrato de tecnologia não patenteada. Mas esse aspecto, por motivos até claros, né, é lógico que você pode ter restrições à confidencialidade em relação ao objeto da patente, mas os termos contratuais podem, logicamente, ser objeto das cláusulas mais restritivas e que as partes combinarem em relação à confidencialidade, né, porque elas não são obrigadas a dar conhecimento a terceiros dos termos em si que elas negociaram. Mas é uma cláusula que pode gerar exigência, por isso que eu ressaltei aqui. E em relação a pagamento por pedido de patente, o INPI adota um posicionamento um pouco diferente. Ele diz o seguinte: é ainda uma expectativa de direito, mas quando essa patente for concedida, ela vai vigorar a partir da data de depósito, diferente do que acontece com a marca. Então, existe um pouquinho mais do que uma mera expectativa de direito, de modo que o INPI aceita a licença onerosa de pedido de patente, mas não para remessa imediata, né? Ele emite um certificado de averbação com a licença gratuita daquele pedido de patente, para que as partes comuniquem quando aquela patente for concedida e ele possa, então, converter aquele certificado de averbação gratuito num certificado oneroso. Então, pode-se licenciar pedido de patente a título oneroso, diferente do que acontece com marca, que vai sempre, né, enquanto for pedido, vai sempre ter que ser gratuita, mas para pedidos de patente, a remessa de pagamento só vai ser autorizada depois da concessão daquela patente. Depois que o INPI analisar aquele direito, entender que realmente, né, aquele pedido deve ser deferido e concedido, aí sim a parte brasileira vai poder remunerar, inclusive retroativamente, né, mesmo enquanto era ainda pedido. Em relação a aperfeiçoamentos, é extremamente comum em contratos internacionais, em contratos europeus, em contratos americanos, aquela cláusula que a gente chama de grant back provisions, que dizem o seguinte: se o licenciado fizer aperfeiçoamentos na patente que for licenciada, esses aperfeiçoamentos pertencem ao titular, ou esses aperfeiçoamentos serão automaticamente licenciados ao titular em caráter perpétuo, gratuito, etc. A gente tem um artigo específico na nossa LPI dizendo que esse tipo de cláusula é proibida, né? Diz o seguinte, que qualquer aperfeiçoamento numa patente licenciada, ele vai pertencer a quem fizer esse aperfeiçoamento, sendo que a outra parte pode ter um direito de preferência para aquisição de uma licença que vai ser livremente negociada entre as partes no contrato. Mas essas cláusulas padrão de grant back, a gente tem essa proibição no artigo 63 da LPI. Então, por isso, não são aceitas. Em contratos entre controlado e controlador, a gente tem a mesma questão que para a licença de uso de marca, sendo que para a licença de uso de marca não importa qual é a atividade tecnológica envolvida, né? O limite da portaria 436 é sempre 1% sobre o preço líquido de venda. Já aqui, para a licença de exploração de patente, os limites vão variar de 1% a 5%, dependendo da área tecnológica envolvida. Então, por exemplo, licença de marca para um produto farmacêutico, o limite é 1%, né, entre partes relacionadas.
Se for uma licença de patente, o limite vai ser 4%. Então, você tem aí um range que pode aumentar muito quando você tem patente ou tecnologia não patenteada e tal. Da mesma forma, não se aceitam cláusulas de lump sum, né? Cláusulas que prevêem um pagamento de um valor fixo, às vezes pela própria assinatura do contrato, ou fixo mensal pelo uso daquela patente, e o INPI não aceita isso tradicionalmente. Hoje em dia, ele não vai se manifestar sobre isso, mas são cláusulas que a gente tem aí todo um histórico de não aceitação pelo fato de que o INPI diz que ele não tem a base de cálculo, ele não sabe ainda quanto a empresa vai vender para saber se aquele lump sum vai exceder ou não o limite do que poderia pagar num contrato entre matriz e subsidiária. E, novamente, tá? Repisando aqui, se forem partes independentes, vai poder pagar quanto quiser. Os mesmos percentuais de dedutibilidade fiscal vão se aplicar, mas quando for matriz subsidiária, o limite de dedutibilidade fiscal é também limite de pagamento. Oi, digam. Eu fiquei com uma dúvida, sei que é bem básica, porque eu não entendi Imagina, muito pode bem. falar. É que eu fiquei com dúvida com relação à questão anterior sobre as patentes, quando você diz que se a patente não está concedida, é só um pedido, pode ser feito um contrato, mas não oneroso. E aí eu fiquei pensando, isso acontece de lá para cá e daqui para lá também? Por exemplo, tem uma patente que está solicitada no INPI, que tem, às vezes, uma questão de atraso, mas é uma tecnologia de interesse de uma empresa parceira estrangeira. Você tem que averbar um contrato para poder fazer essa transferência, também saindo daqui para lá, e não pode ser cobrado isso, tem que ser não oneroso? Vai até ser ter cobrado pedido? retroativamente quando a patente for concedida. Então, é importante que o contrato seja feito oneroso, tipo assim, no dia de hoje, para você poder retroagir a hoje, depois que a patente for concedida, e computar todas as vendas entre hoje e a concessão no cálculo dos royalties. Agora, pagar hoje não vai poder. Agora, isso tudo que a gente está falando, gente, é para saída de royalties para o exterior. Quando é para entrar dinheiro, a gente não tem nenhuma dessas restrições. Aí a gente vai ter que ver se tem restrição de saída no país que você está remetendo. Né? Essa era a minha dúvida. Então, se a gente for receber o dinheiro, legislação brasileira para receber dinheiro é tipo, venha, não tem restrição alguma. O difícil é sair. Que bom, pelo menos a gente estimula, né? Porque o empresariado brasileiro, se ele quiser, pela questão da demora, às vezes, de ter o registro da patente, pode ser estratégico em alguns mercados bons que aquela tecnologia tem interesse, ela então fazer. Então, isso estimula. Averbar o contrato seria até uma forma de estimular a venda daquela tecnologia num outro país e receber os royalties para aquilo. Entendi certo? É uma coisa interessante. Na realidade, aí se for outro país, vai ser outra patente, vai ser outro fluxo, né? Aí vão ser outras regras aplicáveis para remessa. Aqui a gente está, isso tudo que eu estou falando se aplica à remessa de pagamentos a licença, se aplica a licença de um direito brasileiro, seja marca ou patente, e remessa para o exterior. Tá? Então, tudo isso que eu estou falando de averbação no INPI e tal, é para licença de direitos de propriedade industrial no Brasil, em que uma estrangeira está pagando para fazer o uso. É a gente pagando para lá. É isso aí. Tá? E nesses casos que você comentou, muitas vezes, realmente, um pedido de patente recém-depositado, a empresa estrangeira, principalmente quando não é relacionada, ela não vai querer esperar até a concessão para receber os pagamentos retroativos, né? Então, muitas vezes, o que se faz? Pensa-se numa alternativa de fornecimento de tecnologia não patenteada, né? E aí vai depender se existe alguma tecnologia não patenteada que exceda o objeto daquela patente, né? Se tiver, você pode associar e aí, eventualmente, faz uma licença gratuita do pedido de patente com um fornecimento oneroso da tecnologia não patenteada. Isso é super possível. Ou associa isso a ou remunera pela marca, né? Que vai ser ruim para a empresa brasileira em termos de dedutibilidade fiscal, mas vai permitir que ela pague, né? Ou associa a serviços, né? Se existirem, lógico. Aí tem que analisar as peculiaridades de cada operação para ver que elementos que se tem para se poder pagar. Obrigada. Eu tinha visto alguma outra mão levantada. Karina. Oi, me desculpa, tudo bem? Prazer, Cândida. Prazer. Porque eu ainda só estou entrando, assim, estou começando a conhecer esse mundo de propriedade intelectual ainda, tá? Então, assim, desculpa a minha pergunta, se eu sou um pouco leiga e eu não peguei informação, essa percentagem do preço líquido de venda é passada de por quem
para a pessoa para quem foi transferida a tecnologia, a quem transferiu a tecnologia, seria isso? É que eu não peguei essa informação. Isso vale para a parte brasileira que está pagando royalties para o exterior. Ah, tá. Me desculpa. Tá. Não, imagina. Então, novamente, aí a gente tem essa questão do lump sum, como eu comentei. E aí a gente entra nos contratos de fornecimento de tecnologia não patenteada, né, em que a empresa estrangeira vai estar ensinando a brasileira a fabricar um determinado produto e vai estar dando informação tecnológica, né, segredos confidenciais, uma série de informações confidenciais, segredos de negócio, enfim, uma série de direitos, mas que não são objeto de patente. E esse contrato, exatamente porque você não tem um certificado de registro de marca ou uma carta patente, enfim, você não tem um direito pré-analisado pelo INPI, ele, de maneira geral, sofre uma análise um pouquinho mais rigorosa pelo INPI, né? O INPI vai querer ver que realmente existe uma tecnologia que vai estar sendo transferida, que a empresa brasileira vai estar se capacitando para a fabricação daquele produto, que depois de terminado o prazo do contrato, ela vai ser capaz de fabricar aquele produto de maneira independente, enfim, e até por conta disso, o INPI não aceita o conceito de licença para tecnologia não patenteada. Ele diz o seguinte, a grande proteção se refere a informações confidenciais que a empresa desenvolveu e que, no entender do INPI, no momento em que você divulga, ela deixaria de ter um direito de propriedade exclusiva, digamos assim, sobre aquele bem. Né? A intenção do INPI, o que existe de justificativa por trás disso é o seguinte, precisa se privilegiar sempre a empresa que resolveu dividir o seu invento com a sociedade, né? Que foi lá no INPI, depositou um pedido de patente. Então, assim, aquele titular que manteve a sua tecnologia em segredo, né? Que preferiu, ou porque não preenchia os requisitos de patenteabilidade, ou porque preferiu realmente manter como informação confidencial, ele não poderia ser privilegiado em detrimento daquele que tem uma patente, que foi analisada, que foi concedida pelo próprio INPI. Então, em função disso, até a validade desses contratos de propriedade industrial, eles sofrem uma restrição em termos de duração, que a gente vai falar mais para frente também. Mas vamos lá, o INPI não aceita, por conta disso, o conceito de licença, que é extremamente comum no exterior. Então, por exemplo, cláusulas dizendo que, terminado o contrato, a empresa brasileira é obrigada a parar de utilizar aquele know-how, isso é o tipo de cláusula que não é aceita pelo INPI. Ou dizendo, por exemplo, que, terminado o contrato, a empresa brasileira tem que destruir todo o material que foi entregue, né, todas as informações técnicas, qualquer tipo de documentação, relatório, enfim, que tenha sido enviado. Isso o INPI também não aceita, porque ele entende o seguinte, se a empresa pagou, a não ser que ela tenha violado o contrato, mas se a empresa pagou durante toda a duração do contrato, cumpriu todas as suas obrigações ali, ao final desse contrato, ela, a rigor, tem que estar capacitada para fabricar esse produto, ela não pode ser impedida, ela pode sofrer requisitos em relação à divulgação para terceiros, ou seja, o contrato pode, logicamente, prever cláusulas de confidencialidade, dizendo que não só durante a validade do contrato, mas mesmo por um período depois do término desse contrato, a empresa brasileira não vai poder dividir com terceiros essas informações confidenciais, mas ela não pode ser impedida de usar. É esse o ponto aí do INPI. Cândida, deixa eu fazer uma pergunta. É a Gabriela falando. Aqui a regra é a mesma para um caso em que a patente já expirou, ou seja, a empresa tinha a patente do produto, mas a patente expirou. Né? Aqui é a mesma regra para esse caso de fornecimento de tecnologia não patenteável ou não? Ou daí muda? Rigor, se a patente já expirou, ela está em domínio público, então qualquer um pode usar. Né? Se você chegar, por exemplo, tudo depende muito de como você vai comunicar também para o INPI, mas se você chegar pedindo, quero fazer um contrato de fornecimento de tecnologia para uma patente, para o objeto de uma patente expirada, né? A não ser que você tenha outros elementos que excedam o objeto daquela patente, o INPI não vai aprovar, né? Porque ele vai te dizer o seguinte, você está pagando por nada, você já teria o direito de utilizar, né? Vai lá, olha o objeto da patente e usa. Então, a rigor, isso é para realmente tecnologias confidenciais, informações confidenciais, segredos mesmo de negócio que não estão em qualquer tipo, protegidos por qualquer tipo de patente.
Tá. Então, assim, na prática, não há o que se falar, então, de transferência de tecnologia de um produto que a patente já expirou, por exemplo. Ou ainda eu posso Eu já tratar da vi mesma forma? situações em que existiu essa situação, tá? Mas, assim, Tá. é extremamente atípico. Eu jamais recomendaria, por exemplo, fazer um contrato de fornecimento de tecnologia depois de ter vigorado um contrato de licença de patentes em que a patente expirou. Se você quer que o contrato continue existindo, você tem que incluir outras patentes no escopo daquele contrato, outros pedidos de patente, enfim, outras coisas. Mas, a rigor, patente expirada não tem que continuar Não tem sendo que... objeto de remuneração. Não. Tá. Ok, obrigada. Nada. Dedução de importados, né? O INPI sempre, novamente, nesse racional de capacitação da empresa brasileira, o INPI sempre entendeu o seguinte: ele não quer que a empresa brasileira simplesmente importe todos os componentes e monte um produto no Brasil. Ele quer que ela efetivamente aprenda a fabricar. Claro que não precisa ser todo e qualquer componente. Um contrato de fornecimento de tecnologia, necessariamente você tem uma lista imensa de componentes importados, faz parte, muitas vezes até porque o custo de aquisição no exterior é mais barato que fabricar no Brasil. Mas o espírito de um contrato de fornecimento de tecnologia estrito sensu é que a empresa brasileira adquira um know-how para fabricar e que ela não dependa só de importações. Então, por conta disso, o INPI sempre exigiu a dedução dos importados no cálculo dos royalties que vai ser pago. Hoje em dia, né, que o INPI não se manifesta mais sobre isso, isso deixou de ser uma questão, você não precisa mais ter lá especificamente a dedução de importados na definição de preço líquido de venda do seu contrato, nada disso. Mas eu quis comentar para que a gente entenda qual é o racional do INPI. Muitas vezes as pessoas, poxa, mas o INPI pede isso, pede aquilo, que é absurdo. E, assim, existe uma razão de ser, né? E é isso que eu estou querendo passar para vocês um pouquinho, para que a gente possa entender aonde vai estar o problema, né? O que o examinador do INPI vai olhar? Por que ele vai comentar esse tipo de cláusula? Por conta disso, que ele quer que a empresa brasileira realmente adquira uma tecnologia, que exista valor naquilo que ela está pagando. Sobre a questão de aperfeiçoamentos numa tecnologia que está sendo fornecida. Se forem feitos pela empresa nacional, o INPI aplica por analogia aquele mesmo artigo que eu comentei que tem na nossa LPI, o artigo 63, que fala sobre aperfeiçoamentos numa patente licenciada, ou seja, numa patente. O artigo da LPI é específico para uma patente licenciada, mas, analogicamente, o INPI aplica o mesmo entendimento para aperfeiçoamentos numa tecnologia não patenteada, num contrato de know-how. Em relação a prazo, esses contratos, em função até daquele racional que eu comentei sobre privilegiar quem vai ao INPI e deposita uma patente, os examinadores do INPI sempre aplicaram um limite de validade para esses contratos, seguindo o limite de dedutibilidade fiscal. A gente tem no parágrafo 3º do artigo 12 da 4131, que, novamente, é uma daquelas leis antigas, né, de 62, a gente tem um limite para dedutibilidade fiscal, que é de 5 anos, podendo ser renovado por mais 5. Pela minha experiência, desde que você tenha embasamento, nunca vi ser negado esse período adicional de mais 5, né? Mas, claro, que você tem que vir com toda a justificativa, mostrando como aquele contrato é importante para a empresa nacional, para que ela se capacite, que a transferência de tecnologia não se completou, que existem aperfeiçoamentos, né, desenvolvidos pela empresa estrangeira que precisam ainda ser passados e assimilados pela empresa brasileira. Mas, enfim, esse limite de dedutibilidade fiscal, em termos de tempo, né, um limite temporal para a dedutibilidade fiscal, de no máximo 10 anos, 5 mais 5, ele é entendido pelo INPI como prazo máximo desse tipo de contrato. Ele diz o seguinte: um contrato de licença de patente, naturalmente, tem como limitação o prazo de validade das patentes que estão sendo licenciadas. Então, seria injusto com aquele que foi ao INPI depositar uma patente, seria injusto que o contrato de uma tecnologia não patenteada pudesse vigorar indefinidamente. Na prática, o que acontece? São feitos esses contratos de 5 anos, que podem ser prorrogados por mais 5, sendo que, depois desses 10 anos, muitas vezes, né, a tecnologia é dinâmica. 10 anos depois, normalmente, você já tem outra tecnologia, ainda que para a mesma categoria de produtos. Então, as empresas sempre vão poder fazer um novo contrato de transferência de tecnologia depois desses 10 anos completos de remuneração, mas, logicamente, diferenciando a tecnologia do novo contrato em relação ao contrato antigo. Confidencialidade. Eu comentei que é super importante, esse tipo de cláusula é nevrálgica, eu diria, para um contrato de fornecimento de tecnologia não patenteada.
Por quê? Porque a empresa estrangeira quer algum tipo de garantia, né? Ela está transferindo aquela tecnologia, ela não vai poder impedir a empresa brasileira de utilizar a tecnologia depois do prazo daquele contrato, em função da própria interpretação, né, que é dada pelo INPI, por mais que possa ser questionado isso, mas do ponto de vista, né, do que existe de limitação na nossa legislação, mas o fato é que a grande proteção da empresa estrangeira vai ser que colocar uma cláusula de confidencialidade pesada nesses contratos, dizendo que durante o prazo de validade e mesmo após o seu término, durante um período de 10 anos, até 15 anos é aceito pela INPI. Eu botei aqui mudança de entendimento, porque antigamente esse prazo podia vigorar, já foi no máximo 10, no máximo 5, qualquer prazo menor que a validade de uma patente, ou seja, 19 anos, mas enfim, hoje em dia continua qualquer prazo menor que a validade de uma patente para manutenção dessa confidencialidade, mesmo depois do término do contrato, continua sendo aceito. E, como eu mencionei, como as tecnologias são realmente dinâmicas, né? Hoje em dia você não tem você vai ter aí 10 anos de validade do contrato, mas, sei lá, 19 depois do término para manter a obrigação de confidencialidade, ou seja, a brasileira pode usar, mas não pode sair divulgando a tecnologia para terceiros. Isso dá aí já um grau de segurança maior para a empresa estrangeira que está licenciando não, já está transferindo aquela tecnologia para a brasileira. A gente tem também, como na situação de patentes, né, a aplicação dos percentuais da 436, que vão variar de 1% a 5%, nesse caso também. Na prática, a gente vê que, algumas vezes, esse entendimento do INPI de que você não pode licenciar know-how, ele acaba tornando mais cara a aquisição de tecnologia estrangeira, né, para eu vender um direito meu, às vezes, é normal que eu queira cobrar mais do que para autorizar um uso temporário. Mas o fato é que o INPI já evoluiu demais, né, no processo de averbação, ele flexibiliza, eventualmente, uma cláusula ou outra, até em relação a isso, que às vezes a estrangeira não aceita, o INPI segue com a averbação, se você declarar que aquilo ali foi o limite de negociação, né, e faz as ressalvas no certificado de averbação, ou seja, eventualmente o INPI pode colocar durante o processo de averbação que uma cláusula ou outra é nula, por exemplo. E aí a gente parte para os contratos de assistência técnica, né? Que são aqueles contratos que envolvem prestação de serviço especificamente falando, né? São contratos que o INPI entende como o reembolso da remuneração pelo custo da mão de obra estrangeira para prestar aquele serviço, ou seja, né, são pagamentos que têm que ser feitos com base em homem-hora ou homem-dia dos técnicos estrangeiros para fazer o pagamento. São contratos em que você tem praticamente uma equação matemática, né? Mostrando que o homem-hora é esse, precisarei de tantos técnicos estrangeiros prestando serviços, e cada um vai gastar tantas horas. A multiplicação de todos os meus itens vai resultar no valor que eu tenho que pagar. Se a sua matemática fechar, o INPI vai autorizar. Né? Claro que especificando os serviços que vão ser prestados, qual é o cronograma de serviços, quando é que começa a prestação de serviços, quando é que termina. Então, todos os detalhes precisam ser fornecidos. Mas, basicamente, as informações mais importantes são, claro, a especificação de todos os serviços que vão ser prestados, o detalhamento do corpo técnico, tipo, eu vou precisar de tantos engenheiros elétricos, tantos técnicos em mecânica, tantos engenheiros de produção, enfim, tudo, valor homem-hora ou homem-dia para cada um, o número de técnicos, o número de horas ou dias para prestação de serviços, e você multiplicando todos os itens, você vai chegar no valor total que você quer pagar. Novamente, a gente tem a aplicação dos percentuais da 436, variando de 1% a 5% aqui também, e a gente tem uma situação bastante peculiar, que é no caso de, por exemplo, prestação de serviço técnico em caráter pré-operacional. Por exemplo, a construção de uma fábrica. Eu ainda não tenho a fabricação do produto. Então, como é que eu vou saber qual é o preço líquido de venda de um produto que eu não estou vendendo ainda? Né? Então, isso aqui é a grande exceção. Quando você tem, mesmo entre empresas relacionadas, ou seja, matriz subsidiária, uma construção de uma fábrica, uma ampliação de uma fábrica, ou a prestação de qualquer serviço de engenharia em caráter pré-operacional, você não tem como calcular esse limite. Então, nesses casos, o INPI concorda que não exista limite, mesmo antes, né, quando ele se manifestava sobre a parte de remuneração, por conta do fato de que você não tem como fazer esse tipo de cálculo.
Aqui eu coloquei uma resolução do INPI, essa 156, que foi um verdadeiro avanço na área, né? Antes dela, serviços de instalação de equipamento, de reparos de equipamento, vinha técnico do exterior para cá para prestar um serviço técnico, por mais que não fosse algo de longa duração, esses serviços precisavam ser averbados no INPI. Então, hoje em dia, eu pensei aqui só alguns que tradicionalmente eram averbados, hoje em dia não são mais, então eu quis comentar aqui só para a gente saber que isso facilitou demais, né? A dinâmica de você não precisar averbar um serviço esparso ou uma fatura específica para a vinda de um técnico do exterior para, às vezes, aprovar um determinado produto, ver se os requisitos tecnológicos estão sendo cumpridos ali nele e tal. Esse primeiro item, tradicionalmente, serviços realizados no exterior sem a presença de técnicos brasileiros que não gerem documentação escrita, eles nunca vão ser averbados, né? Por quê? Porque você não tem a essência da transferência de tecnologia, que é você transferir direitos de propriedade industrial para a empresa brasileira. Então, se é tudo realizado lá fora, por técnico estrangeiro, a empresa brasileira não está aprendendo nada, não está se capacitando em nada, e não vai receber documentação técnica que permita a ela se capacitar até no momento posterior, se não é o caso, você não tem o que falar de transferência de tecnologia, isso naturalmente não vai ser averbado. Mas, muitas vezes, você recebe algum tipo de documentação escrita, né? E aí, nessa é que entra a importância tão grande, digamos assim, da 156, dessa resolução, para deixar claro que, em alguns aspectos, quando é uma coisa muito pontual, você não vai precisar passar por todo um processo de averbação para poder pagar a sua fatura. Então, serviço de manutenção em equipamento, manutenção preventiva, antes de dar problema, ou reparo quando der problema em equipamento, em máquina, montagem para o startup daquela fábrica, nada disso hoje precisaria de averbação no INPI. Homologação e certificação de qualidade de produtos. Às vezes, a empresa brasileira manda um protótipo lá para fora e só vem uma documentação escrita, mas vem só um aprovado, rejeitado, não vem toda uma como se fosse um manual de resolução dos problemas tecnológicos que forem encontrados, nada disso. Se for esse o caso, esse contrato também não vai ser preciso averbar no INPI, se for só uma homologação e certificação de qualidade. Em relação a software, a gente já tinha total isenção de averbação, né? Salvo nas hipóteses em que você tem a transferência do código-fonte, né? Não só do código-fonte, mas de todo o memorial descritivo, de toda a documentação técnica que permita a empresa brasileira fazer engenharia reversa, enfim, reproduzir aquela codificação, aprender, né, a codificação em si. Se não for esse o caso, você tem um mero uso de software, distribuição, né? A grande 99,9% dos contratos que envolvem software, a rigor, não vão envolver necessidade de INPI, até porque software é protegido por direito autoral, né? E aí, coloquei aqui alguns entendimentos consolidados do INPI, por conta de todo esse histórico de análise, histórico de legislação, que sempre permitiu realmente, mais do que permitir, colocava realmente a função no INPI de fazer determinadas análises. Alguns entendimentos foram sendo consolidados. O primeiro é em relação à data de protocolo, né, que hoje em dia não seria um grande problema, na medida em que as partes vão receber o certificado de averbação, vão fazer a sua análise e vão prosseguir com aquela remessa como elas entenderem devido. Mas o INPI, tradicionalmente, sempre adotou que os royalties só poderiam ser pagos a partir da data de protocolo do contrato no INPI para averbação. Então, por exemplo, se eu assinei um contrato em janeiro, apresentei para averbação em julho, né? Ou seja, todas aquelas vendas de janeiro a julho não poderiam ser computadas para fins de cálculo de royalties. E, pelo fato de que o INPI sempre disse especificamente qual era o limite, né, de dedutibilidade fiscal, sempre indicou que muitas vezes é também o limite de remuneração, como eu comentei, quando se trata de matriz subsidiária, o INPI sempre adotou essas posições em relação à data inicial de averbação, que era o marco inicial para cálculo de royalties. Então, por conta disso, a própria Receita Federal, todas as respostas de consulta, tudo, sempre reproduziu o que o INPI fazia, né? Por quê? Porque você nunca pode pagar, né, remeter royalties para o exterior sem aprovação do INPI. Então, o que existia de disponível era a prática do INPI, e as decisões de consulta da Receita sempre vão reproduzir isso. A gente vai demorar um tempinho aí para começar a mudar esses posicionamentos, eventualmente, da Receita, se for o caso.
Portaria 436, como eu comentei, é defasada, é uma portaria de 1958, mas é o que a gente tem hoje em vigor, né? E continua até o final do ano, sendo aí não só limite de dedutibilidade, mas também de remuneração entre matriz subsidiária, quando forem partes independentes, novamente paga o que quiser, e isso é só limite de dedutibilidade fiscal. Limitação à exportação, são cláusulas que tradicionalmente nunca geraram muita simpatia no INPI. Né? Por quê? Porque ele quer ver a empresa brasileira exportando, fazendo o que quiser com aquela tecnologia que ela está adquirindo. Mas, claro que, eventualmente, recebendo uma exigência em relação a isso, a empresa pode cumprir, até demonstrando que, eventualmente, ela tem outros contratos exclusivos ao redor do mundo, né? Então, se exportar para aquele lugar onde ela já tinha um contrato anterior, ela estaria violando contratos anteriores. Então, hoje em dia passa esse tipo de cláusula, embora você possa receber algum tipo de questionamento. A questão do Grant Back Provisions, que eu já comentei, né? E aperfeiçoamentos feitos tanto em patente licenciada quanto em tecnologia não patenteada que está sendo transferida, o INPI entende que pode ser objeto de um direito de preferência para uma licença, mas não pode automaticamente ser transferida a titularidade, uma licença gratuita, perpétua, para todo sempre, já no contrato. Outro aspecto importante que precisa comentar é a questão de que o INPI tradicionalmente sempre entendeu, com base num EO lá da legislação, que você só pode pagar por um dos direitos de propriedade industrial quando você tem um contrato envolvendo todos. Né? O INPI entende que são direitos acessórios, então, se eu estou pagando por licença de exploração de patente, o know-how tem que ser gratuito, ou se eu estou pagando por marca, a licença de patente tem que ser gratuita e tal, porque desde que sejam os mesmos produtos. Né? Se o contrato é para a fabricação de determinados produtos e envolve diversos direitos de propriedade industrial, você tem que eleger um para remunerar e os outros precisam ser gratuitos. Hoje em dia, o INPI não está opinando sobre isso, então as partes têm mais liberdade para analisar a legislação e atuarem da forma que elas quiserem, mas, novamente, o que a gente tem hoje ainda de decisão da Receita reflete os posicionamentos que o INPI sempre adotou durante os últimos 30 anos. Então, acaba que você tem aí uma análise de risco a ser feita. Com exceção de serviços de assistência técnica, que, naturalmente, como por serem reembolsos da mão de obra estrangeira ali prestando serviços, o INPI aceita, sempre aceitou, se cumulasse a remuneração com licença de exploração de patente, com licença de uso de marca, ou principalmente com fornecimento de tecnologia não patenteada, que é super tradicional. Você tem pagamentos específicos por serviços de assistência técnica e pagamentos específicos pelo fornecimento de tecnologia. Elenquei aqui as formalidades, né? Assinaturas daquelas partes, rubrica em cada uma das partes, rubrica de anexo, tudo isso, assinatura por 2 testemunhas também é indispensável para o INPI. Parte estrangeira, a assinatura precisa ter reconhecimento de firma lá no exterior, precisa ter legalização no consulado ou a apostila com base na Convenção de Haia. Então, para os países que são signatários da Convenção de Haia, basta reconhecimento de firma e a apostila. Nome e cargo dos representantes das partes precisa estar especificado no contrato também, local e data de assinatura. Então, o INPI tende a ser bastante rigoroso em termos de formalidades. Coloquei aqui os documentos necessários, né? A cópia digitalizada do contrato, isso também foi uma grande vitória. Hoje em dia não precisamos mais lidar com o original de contratos, é a cópia digitalizada, é tudo online, isso facilita demais. Tradução simples, não precisa de tradução juramentada. Os 2 formulários de averbação, que são requerimentos de averbação de contratos e faturas, que tem uma série de informações do contrato já pensadas para facilitar o INPI para colocar ali no certificado de averbação. É importante dar uma atenção a isso para evitar erros, às vezes, no certificado de averbação. Você já indica ali, mais ou menos, o que é importante que apareça no certificado. Ficha cadastro de entidade é uma ficha que tem informações bem específicas e pessoais em relação à empresa brasileira. Então, vai pedir valor de exportação nos últimos 2 anos, percentual de controle de mercado relevante da empresa, se tem centro de pesquisa e desenvolvimento, mas são informações que são utilizadas só para fins estatísticos do INPI. Então, não precisa ter, assim, poxa, mas eu não sei exatamente, serve botar um aproximado ali, né? Claro que tem que ser corretamente preenchido sempre, mas, às vezes, ela é uma ficha que assusta um pouco as partes, porque ela tem informações bem específicas, realmente, bem precisas, mas só para deixar claro que são para fim... Esses dados eu nunca vi qualquer tipo de utilização do INPI, o próprio INPI fala que isso é só para fins estatísticos, então não precisa
assustar, digamos assim. E o último documento que você precisa anexar é a comprovação de recolhimento das taxas, né? E depois de ter a averbação no INPI, a empresa precisa ir ainda ao Banco Central para obter o registro declaratório eletrônico. Aqui você não tem nenhuma grande análise de mérito do contrato, né? O próprio Banco Central já sabe que esse contrato, chegando ali com o certificado de averbação, ele já passou por uma análise minuciosa do INPI, então ele basicamente vai pegar as informações do Banco Central, vai pegar as informações que estão no certificado de averbação e vai refletir no RDE, para que a empresa possa, então, prosseguir com a remessa dos pagamentos. É um registro super simples, super rápido, né, que eventualmente você pode conseguir até no mesmo dia, mas é bom contar aí com uns 2 diazinhos para fazer tudo com calma. E aí a gente tem a novidade que eu comentei, uma das grandes novidades da 14286, que foi a lei de 30 de dezembro do ano passado, que é parar de exigir o Banco Central, né? Depois de 30 de dezembro de 2022, ou seja, quando a 14286 entrar em vigor, ela só entra em vigor 1 ano depois da publicação, vai deixar de ser necessário o passo do Banco Central. Vai bastar a averbação no INPI, o que vai representar um procedimento burocrático a menos, excelente. A gente tem que comemorar muito esse tipo de avanço. Eu estou já aqui com o tempo excedendo, então vamos focar aqui no que falta em relação à 14286. Eu diria que esse foi o grande avanço em termos de legislação, né, que a gente tem de transferência de tecnologia no Brasil, desde da lei de 91, né? Exatamente 30 anos depois, a gente teve um outro grande avanço. Depois da 8383, de 91, de 30 de dezembro de 91, agora a gente teve a 14286, em 30 de dezembro de 2022, que veio trazer 3 grandes diferenças, né? 3 grandes novidades, digamos assim. A remessa destinada ao exterior a título de royalties agora só depende de pagamento do imposto de renda, ou seja, se a empresa chegou no banco comercial, quer remeter, e ela não tem nem averbação no INPI, nem Banco Central, ela consegue fazer a remessa, vai conseguir, né, a partir do ano que vem, mas assim, depois que a lei entrar em vigor. Mas ela vai poder fazer a remessa, embora arcando com as consequências de não ter averbação no INPI, que vai ser, por exemplo, a indedutibilidade de todos os royalties que ela pagar. Mas vai ser possível implementar o pagamento, que já é um avanço em si. A segunda novidade é a desnecessidade de Bacen, né? O Banco Central não vai mais ser necessário depois de 30 de dezembro de 2022, vai bastar a averbação no INPI. E, por último, o enorme avanço, a eliminação dos limites de remessa entre matriz e subsidiária, ou seja, aqueles limites da 436, que são só limites de dedutibilidade fiscal para partes independentes, vão passar a ser também só limites de dedutibilidade fiscal entre matriz e subsidiária, entre partes sob controle comum. Eu elenquei aqui os artigos que dão margem a essa interpretação, né? Porque, novamente, é uma legislação esparsa, então revogou uma série de normas ali, mas, traduzindo, são esses aqui que impactam mais a questão de remessa de royalties, até porque tem outras novidades trazidas por essa lei que avançou muito, né? Tanto em termos de fixação de moeda estrangeira em contrato entre empresas nacionais, quanto em compensação privada de crédito, que em determinadas situações agora vão estar legitimadas, mas, enfim, eu segreguei aqui o que é específico de remessa de royalties para o exterior. Então, esse artigo, o artigo 22 da 14286, que modificou o artigo 9º da 4131 de 62, ele trouxe a primeira grande modificação que eu comentei, que é fazer com que a remessa agora seja viável, né? Só com pagamento do imposto de renda, ou seja, as partes são responsáveis pelo cumprimento da legislação brasileira, elas, desde que paguem o imposto de renda, o dinheiro pode sair. E depois elas vão ter as consequências de indedutibilidade fiscal, enfim, de não ter procedido com a averbação. Mas vai ser possível efetuar a remessa. Então, se retirou desse artigo 9º aqui toda a obrigação de apresentação dos documentos à SUMOC, ou seja, ao Banco Central, porque era a SUMOC em 62, quando a lei foi editada. Depois veio o artigo 24 da 14286, que alterou o artigo 50, né? Revogou o parágrafo único do artigo 2º, o parágrafo único do artigo 50, desculpa, da 8383, que foi a lei que eu mencionei, de 30 de dezembro de 91, que passou a permitir remessa de royalties entre matriz e subsidiária. Esse artigo não tem a melhor redação, né? A redação dele é bastante confusa, eu coloquei aqui para a gente tentar traduzir um pouquinho, para ficar de mais fácil
entendimento para todo mundo, mas basicamente o que esse artigo diz é o seguinte: as despesas com fornecimento de tecnologia não patenteada, assistência técnica, licença de marcas e patentes que sejam decorrentes de contratos assinados entre matriz subsidiária depois de 31 de dezembro, ou seja, depois dessa lei que está tornando essas remessas possíveis, e que sejam averbadas no INPI, que continua sendo um requisito indispensável para esses contratos, elas passam a ser dedutíveis para fins de apuração do lucro real das empresas. Ou seja, passa a ser possível pagar. Aí veio o parágrafo único e disse o seguinte: a proibição do artigo 14 da 4131, que era que proibia remessas entre matriz subsidiária, só vale dentro do limite ela não vale dentro do limite de deduzibilidade fiscal. Ou seja, você pode pagar dentro do que você pode deduzir. Essa limitação do parágrafo único, que vinculava as remessas ao limite de deduzibilidade fiscal entre matriz subsidiária, isso é o que foi revogado. Então, isso quer dizer que podem pagar mesmo acima do limite de deduzibilidade fiscal, sendo que, logicamente, o limite de deduzibilidade fiscal vai continuar tendo que ser respeitado por todos, sejam empresas independentes, sejam empresas com relação de controle comum. Então, a gente vê que persiste a obrigação do INPI para fins de deduzibilidade fiscal. Então, o INPI continuará averbando os contratos de transferência de tecnologia, lato sensu, seja licença de uso de marca, licença de exploração de patente, prestação de serviços de assistência técnica, franquia, fornecimento de tecnologia não patenteada, ou até aqueles contratos de cessão de marcas e patentes que eu comentei no início, quando eles gerarem remessa de pagamentos pela aquisição da marca ou da patente para o exterior, vão continuar precisando de averbação no INPI para fins de deduzibilidade fiscal, mas você não vai ter mais a necessidade de ir ao Banco Central depois de ter o certificado de averbação do INPI em mãos. Comentei aqui o que foi revogado, o artigo 14, que eu já comentei, da 4131, e o parágrafo único do artigo 5º, que era o que, na interpretação conjunta, limitava as remessas entre matriz subsidiária ao limite de deduzibilidade fiscal. Então, isso é o que dá embasamento à mudança de entendimento, com todas as consequências que eu comentei já. Gente, é basicamente isso que eu queria falar. Eu coloquei aqui 3 casos específicos que era para a gente conversar, só para exemplificar para vocês, para que vocês pudessem ver na prática, o que isso implica, mas eu entendo que a gente já passou aqui 10 minutos do horário, então eu prefiro abrir para perguntas do que me ater a esses casos que eu coloquei hipotéticos. Muito obrigada, Cândida, pela sua palestra. Alguém tem alguma dúvida? Eu estou Tatiana, desculpa, do NPI. Estou tentando auxiliar aqui o pessoal. Patrícia, por favor. Então, pode começar a tirar essa dúvida. Obrigada, Cândida. Foi muito esclarecedor, assim, é muita informação. Para quem não é da área, realmente é muita coisa. Assim, eu acho que eu vou tentar ser clara, porque pode ser a minha limitação mesmo para fazer a pergunta, tá, Cândida? Mas assim, quando você fala, e eu vou pedir aquele exercício, porque como você explicou, você está tratando a imagem da empresa brasileira, trazendo a tecnologia de fora para o cenário nacional para desenvolver o know-how aqui dentro. Então, como você falou muito de subsidiária e matriz, alô? E ela congelou para mim, acho que foi para todo mundo, né? Sim, para mim também. Bom, de repente, só a gente passar então para a Larissa, a pergunta da Larissa. Pode ser, Larissa? Pode, bom dia, tudo bem? Tudo bem, Larissa? Eu fico com uma dúvida, porque eu já vi há um tempo atrás o INPI, às vezes, fazer exigência quando tu deposita pedido de marca sobre assinatura digital, e eu gostaria de saber como isso está em relação aos contratos, já que eles têm várias formalidades até sobre quem assina as procurações, se eles estão aceitando tranquilamente os contratos sejam assinados digitalmente, e tem algum tipo de assinatura específica. É uma possibilidade, tá? Eu diria que é teoricamente possível e extremamente difícil de se implementar na prática. O que eu costumo dizer é o seguinte: eu não estimulo. Eu costumo até ter um certo arrepio quando eu vejo cliente perguntando, me faz a pergunta, ai meu Deus, eu tenho que dizer que pode. Mas o problema é,
tem uma série de requisitos para serem cumpridos e dificilmente a gente consegue cumprir todos. Então, por exemplo, se o contrato é assinado digitalmente por uma das partes, tem uma assinatura eletrônica, na realidade, de uma das partes, a outra também tem que assinar eletronicamente. O INPI não aceita que uma assine eletronicamente e a outra por via física. Então, assim, já é uma questão. E a segunda questão é que tem que ser por uma entidade certificadora credenciada ICP. Então, muitas vezes, a gente tem também dificuldades de cumprir isso no exterior, aqui, enfim. Então, costumo dizer, é teoricamente possível, mas de implementação bastante complicada. Obrigada. Mas tenho certeza que o INPI está olhando para isso, que é uma das coisas também que a gente vai avançar no futuro próximo. Até porque eles já querem permitir, né? Bom, gente, então é isso. A gente vai pegar as perguntas depois, vai mandar, no caso, para eles por escrito, tá? Se tiver dúvida. Muito obrigada, Cândida, mais uma vez. Imagina, obrigada a vocês, gente. Obrigada. A gente vai dar 5 minutinhos para o pessoal dar uma descansada, dar o banheiro e tal, e a gente retorna depois, então, com os próximos palestrantes, tá? Obrigada, tchau, gente. obrigada. Tchau.